moderada, nós vamos hoje fazer aqui um estudo, apresentar, para que a acompanhada possa se apropriar do debate definitivamente sobre jornada, previsto nas legislações desde o Estatuto do Magistério, e também sobre o cálculo das aulas suplementares. Nosso objetivo, com essa nossa informação que vamos dar, é que cada um se empodere efetivamente dessas informações e possa ter condições na sua escola, junto com os nossos outros companheiros lá, também de fazer o cálculo da aula suplementar. Então a gente começa essas nossas informações dizendo o seguinte: a aula suplementar, ela está prevista na nossa legislação, inclusive, desde o Estatuto do Magistério. Estamos falando de uma lei, o Estatuto do Magistério, de 1986. Lá, quando foi construída a primeira discussão sobre a jornada, efetivamente, da categoria. Essa lei, na verdade, ela é do finalzinho do ano de 86 e ela foi regulamentada logo depois por um decreto. O número da lei em questão é o número 5.351. E o decreto que regulamenta é de fevereiro de 1987, e esse decreto também vem trazendo elementos sobre jornada e aula suplementar. O número do decreto, para quem quiser depois pesquisar também, é 4.714. Basicamente, essa legislação deu base para todas as outras que vieram posteriormente. Na verdade, a lei do plano de cargos, já em 2010, e a regulamentação da aula suplementar e da jornada agora na lei 8030 em 2014 já. Bem, lá no Estatuto do Magistério ainda, nós vimos a primeira vez a expressão colocada sobre jornada, efetivamente, e sobre as aulas suplementares. As aulas suplementares estão previstas no artigo dessa lei, de número 37, parágrafo 2º, que fala sobre o conceito, conceitualiza naquele momento ainda lá, em 86, há quase 30 anos, as aulas suplementares. E no parágrafo 4º, da mesma lei, ela diz uma coisa logo que serve até hoje para nós. Sobre essas aulas suplementares incidirão todas as vantagens a que fizer jus o trabalhador. Então, basicamente, o artigo 37 traz no Estatuto essa situação. Logo depois, no decreto, ele também estabelece a discussão sobre a hora-atividade, no seu artigo 19, aqui já. Parágrafo 2º também, que ele já estabelece sobre as 3 jornadas de 20, 30 e 40 horas, e lá também no decreto, ele vem explicando mais detalhadamente o que é aula suplementar. Lá eles usam o conceito no parágrafo 2º, de que a aula suplementar é tudo aquilo que excede, que ultrapassa a hora-aula, a hora de regência, como a gente tem chamado, da jornada. Então, primeiramente, aqui está o embasamento do que foi esse processo. Logo depois vemos com o plano de cargos, carreira e remuneração, já no ano 2010, a lei do PCCR, 2010, ela foi construída na perspectiva de regulamentar de fato para que nós pudéssemos alcançar uma jornada de trabalho. A Lei 7.442, de 2010, julho de 2010. Essa lei, ela prevê no seu artigo 28 que as aulas suplementares, lá no PCCR ainda, previa que as aulas suplementares seriam regulamentadas em 180 dias. O que, como todo mundo sabe, não aconteceu. Aliás, nós temos uma convicção que se não fosse a greve de 2013, talvez nós nunca tivéssemos avançado para a aula suplementar. E é bom que a gente resgate historicamente uma outra situação. As aulas suplementares começaram a ser questionadas o risco do ataque, da tentativa de retirada, desde 2010, quando tentaram tirar do plano de cargos, foi que aquela greve que nós fizemos ainda no governo da Júlia e conseguiu garantir que fosse regulamentada posteriormente. Depois disso, o governo do Estado, Jorge Atene, tentou algumas manobras em relação a essa jornada. Implementar a hora-relógio, também foi derrotado pela categoria, e também na regulamentação em 2014, apontar para a perspectiva da 2013 ainda, para a perspectiva de sair as aulas suplementares do contra-cheque, sair da base de cálculo. Nós vamos ver mais adiante o quanto seria danoso para a nossa categoria. Então, nós precisamos ter um entendimento sobre esse mecanismo da aula suplementar, como nós estamos explicando. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a jornada, que está prevista no Estatuto, está prevista na nossa lei do PCCR e na regulamentação no 8030. A jornada,
ela é basicamente, é bom que nós façamos a diferenciação do que é jornada e do que é regência. São termos que muitas vezes nós misturamos e tem uma diferença muito grande. É importante entender isso aqui. Quando a gente fala em jornada, ao pé da letra, do que a lei está dizendo, nós estamos falando numa parte da sua carga horária destinada às aulas suplementares e uma outra de regência. Então, vou pegar um exemplo de uma jornada de 200 horas. Eu estou trabalhando com o seguinte conceito, com 150 horas, hoje, na atual circunstância de regência, ou seja, trabalho direto na sala de aula com o nosso educando, né? E estou trabalhando com a lógica de 50 horas atividades. Isso aqui perfaz o total de 200 horas. Alguns podem, de antemão, argumentar, e é normal que aconteça isso porque nós temos uma leitura parecida disso aí também, que não há hora-atividade. A hora-atividade, na verdade, ela existe juridicamente, ela existe remuneratoriamente nas nossas contra-cheques. O problema é que nunca o Estado se organizou para implementá-la na prática nas escolas. E isso causou uma série de distorções que o Estado não consegue resolver. São 24 mil professores efetivos e que não tem, o Estado até hoje não criou condições para que a hora-atividade aconteça na escola de forma a beneficiar os trabalhadores na sua construção da educação e também sem prejudicá-los, obrigando-os a ficar mais tempo, enfim, na escola. É um debate que ainda tem que correr muito, mas ela é paga no contra-cheque de cada um. Tanto que nós temos professores, exemplos, durante a greve de 2013, depois de 2013, 2014 e esse ano, que identificaram isso, que tem no seu vencimento base 200 horas e trabalham 150 horas em regência. Alguns não entendiam por que trabalhavam, por exemplo, com uma disciplina, com uma matriz curricular de 10 horas, 15 turmas, dá 150 horas, dá 150 horas. Por que trabalhava com essas 15 turmas, essas 150 horas e recebia por 200? Achava até que recebia a mais do que deveria. Não é isso, é porque nesse caso estabelecia o que a regra legal coloca mesmo da jornada. Isso é uma coisa. Regência, ela pode estar na jornada, e como eu disse, lá no Estatuto e lá no decreto em 86 e 87, já falava naquilo que ultrapassa a regência da jornada, que era a aula suplementar. E aqui nós vamos dizer o seguinte, existe regência dentro da jornada, mas existe para além da regência da jornada, que é o que nós chamamos de extrapolação, que não tem esse termo jurídico, mas pode ser ultrapassar, exceder, enfim, tudo que excede, ultrapassa aqui, ele vai depois ter uma matemática, que nós vamos explicar, que gera a aula suplementar. Então, no caso aqui, se eu disser que tem 200 horas o professor ter regência, já muda o cenário significativamente, porque aqui ele tem 150 horas de regência, aqui ele tem 200 efetivamente em sala de aula. Como é que fica esse professor, então? Ele fica assim. Como é que apareceria no contra-cheque dele hoje? Vencimento base dele, 200 horas, e aqui embaixo aparece a figura da aula suplementar. Aulas suplementares, nesse caso dele, 60. Vamos entender o mecanismo do cálculo da aula suplementar. Aqui, então, o que eu estou querendo dizer? Existe aula suplementar para todos os níveis de carga horária? Não. Isso nós explicamos recorrentemente em seminários que fizemos, em várias atividades. Existe aula suplementar sempre que esse limite da jornada, esse é o limite dessa jornada, foi extrapolado, exceder. Ele começa a gerar, então, aulas suplementares. Por que aqui aparece, então, 60? O que a matemática da aula suplementar diz lá ainda no decreto? É o seguinte, na lei do plano de cargos, toda a carga horária que excede a da jornada, da regência da jornada, ou seja, aqui, ó, daqui para cá, quanto é essa matemática aqui? Se eu fosse subtrair, eu teria 50 horas de extrapolação, certo? Ou que excede, ou que ultrapassa. 50 horas esse professor ultrapassa daqui da sua regência. Esse mesmo professor ou professora, sobre essas 50 horas, incidem mais 20% de hora de atividade, que é uma outra polêmica, que não é objeto de debate aqui, mas que quando nós conseguimos implementar os 25% na greve de 2013 também, que avançou para 25% a hora de atividade, que era 20% antes, e a nossa perspectiva é chegar a 1/3 de hora de atividade, não mudou para a aula suplementar a base de cálculo, ficou nos 20% na correlação de forças. Então, 20% de 50 são 10. Somando tudo isso aqui, eu acho as 60 horas, que são as 60 aulas suplementares. Na verdade, nós poderíamos dizer
forma muito simples, que a aula suplementar é exatamente isso que eu coloquei aqui. A aula suplementar é toda a carga horária que excede do limite da jornada. Lembrem-se, limite da regência da jornada. Não quer dizer que esse é o limite de regência total que nós temos. Então, assim nós conseguimos começar a identificar, e vamos dar outros exemplos agora, sobre ela suplementar também, para você poder se apropriar no cálculo e quem sabe localizar a sua também aí. Então, como eu disse, a gente vai explicar um pouquinho sobre como calcular essa aula suplementar. Vou usar como base primeiro a regência de 200 horas, a jornada de 200 horas. Mas nós temos, só para lembrar para todo mundo que está também aprendendo aí, fazendo. Nós temos previsto no PCCR, mas desde o Estatuto do Magistério também, mas no PCCR especialmente, 3 jornadas, né, como todos sabem. A jornada de 20 horas semanais, ou 100 horas mensais, tá? Nós temos a de 30 horas semanais, ou 150 horas mensais, e nós temos a de 40 horas semanais, ou 200 horas mensais. Se a gente fosse traduzir isso aqui logo de cara, pegando a referência mensal aqui, nós íamos ter o seguinte: para 100 horas, aplicando o princípio dos 25% de hora de atividade, ficaria assim essa jornada: 100 horas dividido em regência e hora de atividade. Tudo que eu faço sempre é assim. Aqui 75 horas de regência e 25 de hora de atividade. Na de 150, mesma coisa, regência e hora de atividade dividido. Então nós teríamos aqui sempre 10, arredondando de regência, porque daria uma dízima aqui 112, né, e meio, e uma hora de atividade de 40 horas. E para 200 horas nós já apresentamos anteriormente, seria 150 de regência, então, invertir aqui, e 50 de hora de atividade, correto? Isso aqui é 25% de 200, 25% de 150, 25% de 100 horas, trabalhando na lógica mensal. Mas voltando para de 200 horas, que é uma regra praticamente, a maioria dos trabalhadores de educação. Um detalhe, essa jornada que eu estou apresentando é apenas para os professores que eram chamados de juristas, não é para a educação geral, é uma outra jornada que a gente vai explicar posteriormente. Essa aqui nem é para o técnico da escola, nossos companheiros coordenadores pedagógicos, é para o professor e disciplina, correto? Então olha só, o que eu falei ainda agora, a regência de 200 horas, da jornada aqui, ela é 150 horas e tem 50 de hora de atividade. Tudo que excede 150 horas vai se transformar, a extrapolação se transforma em aula suplementar. Então esse quadro aqui define tudo praticamente que a gente vai fazer. Olha só, se o professor tem 155 horas com turma, fechei nas 220 horas, que hoje é a referência que está sendo usada. É bom que se diga que nesta greve também nós enfrentamos isso, o governo reduziu abruptamente, mesmo o artigo 4º da Lei 8030 prevendo a redução paulatina, mas ficou limitado em 220 horas de regência, correto? Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse professor que tem 155 horas de regência com turma na sala de aula, ele tem aqui, ó, quantas horas ele extrapola? 5 horas. Qual é o percentual que é aplicado em cima sempre? 20% de hora de atividade dessa extrapolação. No caso de 5, 1, certo? Quanto esse professor gera de aula suplementar? Vou colocar aqui assim, 6 aulas suplementares. E quanto é que ele
faz jus à remuneração aqui. Ele vai fazer jus na remuneração dele, aqui que tem que estar atento, a 206 horas. Ué, mas por que 206 horas se aqui são 155 e tem mais 6 horas suplementares? Porque lembre-se, isso aqui é a regência da jornada, mas a jornada ele recebe 200 horas. Soma essas 200 horas que ele recebe mais 6. Então ele vai receber por 206 horas. E isso aqui segue uma regra de uma PA, porque é o seguinte, aqui, esse aqui, ele está extrapolando quanto em relação a 150? 10 horas, correto? Dessas 10 horas, 20% dá 2. Ele vai ter 12 horas e vai perceber como se estivesse recebendo por 212 horas. 200 da jornada, mais as 12 aulas suplementares. O contra-cheque, nesses casos, apareceria, que tem extrapolação, sempre aparece assim, vencimento base em cima e aula suplementar logo embaixo. Nós vamos aprender a fazer o cálculo dela, inclusive. Vencimento base e aula suplementar, que pode ser qualquer uma dessas. Então, se você for observar, vai aumentando de 5 em 5. E as famigeradas 70 horas de extrapolação limite, que todo mundo debateu muito isso durante esse ano. E obviamente também aqui segue a mesma situação de crescimento, então vai ter aqui, ó, 20% são 3, 20% são 4, 20% 5, 20% 6, 20% 7, 20% 8, 20% 9, 20% 10, 11, 12, 13, 14, certo? Obviamente, quando se soma isso aqui, também segue uma lógica de uma PA. Aí vai 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 e 84. Lembram? 284 aulas tão propagadas pelo governo se encontra dessa forma. 220 horas de regência transforma-se na remuneração em 284 horas, tá certo? Para se remunerar. Então, esse professor trabalha, vamos dizer, na matriz curricular, de novo, de 10 horas, 22 turmas para facilitar. E ele recebe por 284, porque aqui está incluso na sua jornada a hora de atividade que é paga, como falei, existe na lei, desde 86, existe na lei do plano de cargos também nossa. Infelizmente, nós nunca tivemos a oportunidade de vivenciar ela na escola. Então, basicamente, essa tabela aqui explica como se reproduz a aula suplementar. Isso aqui, cada um tem que aprender a fazer do seu cálculo. Então, se você tem 175 horas, vamos dar um exemplo, localiza aqui, ele extrapola 25, ou ela, essa pessoa, das 150, sobre essas 25 horas, 20% de 25, então, mais 5 horas, que geram as 30 aulas suplementares que você vê aí. Então, esse professor vai receber 200 horas do vencimento base e 30 aulas suplementares aqui embaixo. Isso é básico para todas as outras referências também que nós temos aqui. Deixa eu passar agora para o cálculo. Então, nós vamos verificar agora. Eu peguei alguns contra-cheques de alguns companheiros para poder exemplificar. Claro que eu não vou ler o nome, as escolas, mas eu vou ler a carga horária, como é que está, a questão da sua referência, tá bom? Eu vou começar. É bom que se diga uma coisa, nós temos vários pisos. O piso inicial, referência, hoje, é o piso nacional. Mas como nós temos um plano de cargos que estabelece pisos diferenciados para quem é especialista, para quem tem mais tempo de serviço, não é o mesmo piso para todo mundo. Por isso é importante que você olhe como está no seu vencimento base a referência que aparece lá. Aquele é o seu piso que aparece lá. De lá que você vai extrair essa aula suplementar. Vou dar um exemplo aqui de uma professora que tem 36 aulas suplementares. Bem, só para a gente recapitular, se ela tem 36 aulas suplementares, ela precisa ter a seguinte carga horária. Mas só para relembrarmos aqui, ela vai aparecer que o vencimento base dela
200 horas, porque a jornada, lembre-se, isso aqui está implícito, 150 horas de regência e 50 horas de atividade, correto? Essa professora, aparece além disso, no vencimento base dela, aparece as aulas suplementares. No caso dela aparece 36, referência. Se ela tem 36 aulas suplementares, faça o processo inverso, né? Se a gente fosse fazer o processo inverso. Ela tem então quanto de carga horária? Não aparece aqui no contra-cheque, mas você vai precisar fazer aí na sua casa também, ou na sua escola. Ela tem 150 horas de regência e ela extrapola, quando chegar ela medir sem aparecer aqui, 30 horas. Ela tem 180 horas no total de regência. 150 da jornada e mais 30. Sobre essas 30 horas dela que ela tem, incide 20%, incide, né? A gente aprendeu, da hora da atividade. Ela vai ficar, portanto, com 36 aulas suplementares, porque 20% de 30 são 6, então dá 36 aulas suplementares. A professora está aqui, o exemplo que eu estou dando aqui agora, todo mundo. O vencimento base lá, do piso dela, de 200 horas, no caso dela é de ela é referência 3B, professora classe 2. Tá? Então o piso dela, o valor aqui é de R$ 1.966,28. Esse é o piso que ela recebe. Como é que fica para achar então essa aula suplementar, o valor? Aprendemos a saber como faz para achar o número de aulas suplementares, agora o valor. É muito simples também. Você vai pegar esse valor de R$ 1.966,28, vai dividir esse valor do teu vencimento básico, pode ser qualquer um outro, pela jornada que você tem. Ela vai encontrar aqui uma hora aula de R$ 9,83. Esse é o valor da hora aula. E isso automaticamente se multiplica pelas 36 aulas suplementares. Vamos ver aqui. No caso eu estou fazendo com a dízimo, 83, 14, mas foi só 83. 9,83 vezes as 36 aulas suplementares. Então ela vai ter um total aqui de aulas suplementares de R$ 353,88. Só confirmar. R$ 353,93 aparece aqui, porque provavelmente não considerei a dízima que tem aqui do lado, então daria um valor, mas é isso aí. R$ 353,93 aqui, 88, portanto desconsiderei a dízima que tem aqui do lado. Abri só com as duas casas decimais aqui, certo? A gente localizou e bateu diretamente, então faça aí também. Se não bater isso, tem algum problema. Ou tem aula suplementar a menos, que você está tendo, ou o governo está te pagando diferente também. É importante saber fazer o cálculo de quanto é. Vou dar um outro exemplo aqui rapidinho. Professora, que é um outro vencimento base. Mesma loja. Aqui embaixo, vamos colocar. Professora é 3A, classe 2 também. O vencimento base dela, essa professora, é de 200 horas, tá? No caso, ela tem jornada de 200 horas, seria 1.956,52 centavos. Veja que é diferente. Lembra que aquela eu falei a 3B, essa aqui é 3A, então tem uma diferença de 0,5% de uma referência para outra aí. Ela tem 72 aulas suplementares. Quantos de carga horária ela tem então? Se aparece bem embaixo aqui, a aula suplementar dela, 72. Você que já fez o cálculo, está aprendendo aí, como é que faz para saber qual é a carga horária total dela? O que te diz essa informação que está no contra-cheque, sem te dizer a carga horária? É simples, é para a gente poder também pegar. Lembra? Aqui ela tem 150 horas de regência na jornada e 50 horas de atividade. Certo? Ela, para chegar a 72 aulas suplementares, ela precisa ter 60 horas a mais, correto? Porque 60 horas de extrapolação gera mais 12
que são os 20% de hora de atividade. Então, essa professora tem no total 210 horas com turma de regência. Olha só, quer ver? Aqui ela tem 60 horas de extrapolação. Sobre as 60 horas, quanto é que incide? 20%, que dá 12. Somando isso tudo aqui, vamos ter 72 aulas suplementares. E o cálculo, como é que é feito? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Só dar o exemplo. E aí você faz os outros cálculos à vontade. 1956,52 divide pela jornada, no caso dela, a jornada dela é de 200 horas. O valor da hora aula dela é de R$ 9,78,26. Vou usar a dízima porque eu acho que para debater. Aqui do bateu, então, 9,78, 9,83. Então a diferença já aqui, né, no valor da hora aula, por causa dos níveis e classes também. Isso eu vou multiplicar pelos 72 aulas suplementares. Deu o valor, multiplicando esse por esse, tá? Deu o valor de R$ 704,35, arredondando centavos. Professora, R$ 704,35 arredondando, usando as casas decimais. Tá certo? Então, localizou também o valor da sua aula suplementar. Isso aqui é básico. Por que é básico? Agora vamos para uma parte mais importante, talvez, para todos nós entendermos. Nós lutamos muito para que não houvesse a redução abrupta, como houve da aula suplementar. O governo derrubou de 280 ao limite para 220, enquanto poderia fazer paulatinamente esse processo. Até a própria lei 8030 previa isso. Como a lei previa que era no mínimo um terço a cada ano, o governo optou, através da SEDUC, em reduzir de uma vez só, né, para afrontar a categoria mesmo. Qual é o nosso problema? No início, antes da greve começar, e talvez tenha sido o estopim da greve, o que aconteceu? O governo queria reduzir, queria simplesmente tirar a aula suplementar do contra-cheque. Olha só essa questão, só olha para cá rapidinho. Se eu tenho 200 horas de jornada apenas, nós lutamos por isso, não é que nós queiramos trabalhar muito, a gente quer que o salário acompanhe, a valorização do trabalhador acompanhe ao nível que ele possa ter menos turmas e mais receber a mesma remuneração. Então essa é a realidade hoje. 200 horas de jornada, que é 150 mais 50, sem aulas suplementares, se for aplicar diretamente aqui as vantagens que nós temos no contra-cheque, olha só como fica. Gratificação de magistério, 10%. Gratificação de escolaridade, de escolaridade. Não aparece no contra-cheque, mas é 80%. Não aparece no seu contra-cheque, mas é 80%. Isso é básico. Sem aulas suplementares, tá bom? Se eu pegar 10% de 200 horas, vou fazer por horas. Você vai ter 20 horas. Estou fazendo nem por valores. Se eu pegar 80% de 200 horas, eu vou ter 160 horas. Nem fazendo por valores, como estamos dizendo aqui. Olha o prejuízo. A aula suplementar incide sobre tudo. Olha como acontece. Nesse caso da professora, bem aqui, de 72 horas que a gente apresentou agora há pouco, que ela tem 72 aulas suplementares. Ela tem o vencimento base dela, 200, tem essa jornada, mas ela tem aula suplementar, 72. Isso aqui soma para a base de cálculo de tudo. Então, aqui ela recebe. Lembra aquele quadro que nós fizemos? Quanto é a aula suplementar e quanto recebe? Por quanto recebe? Quanto de carga horária? Essa professora recebe por 272 horas. Remuneração. Correto? Final. Ela, que tem 60 horas de extrapolação, essa professora da sua jornada. Então, jornada, lembra, em cima de 150 horas, não em cima das 200. Então essa professora aqui, aplica para ela a mesma lógica. Gratificação de magistério. Não vou nem usar os valores ainda. 10%. 10% de 272 dá 27,2 horas, correto? Gratificação de escolaridade. Isso é o básico. Por quê? Todo mundo tem essas duas vantagens quem está em sala de aula.
Todos têm essa vantagem. 80% de 272, só para não fazer próximo, fazer correto, é o seguinte: 272 dá 217 horas, ponto 6. Por aqui você já tira aqui uma conclusão, sem fazer cálculo necessariamente. A gente pode fazer com números, podemos fazer à vontade, não temos muito tempo para fazer todos os cálculos. Mas olha só, se não tem aula suplementar, quando vai gerando os efeitos de cascata por baixo, vem o piso normal, vem o valor do piso, só que tudo se aplica em cima do piso, no caso da professora aqui, ó. Seria nessa lógica aqui. Na outra lógica, soma-se a aula suplementar e se acha o valor, então é muito superior. Para não deixar de fazer o cálculo, para poder ter só esse cálculo só dessa vez, nós vamos fazer com esse caso da professora de novo aqui, só para terminar essa etapa, tá bom? Olha só, 10%, vou para cá, tá? O vencimento base dela, vamos para cá, 1.956,52, só o vencimento base dela. 10% de 1.956, precisa fazer dá 195,65. 80% desse valor, 1.956,52 vezes 80% dá 1.565,22. Tá? Dá para entender aqui, tá? Por cima a imagem, né? Que dá para ver aqui. De 1.565,22. Tá? Numa situação dela sem a aula suplementar dela, essa professora ia ficar com essa base aqui, ó, vencimento base, só como base de cálculo para tudo, e somando-se isso, essas gratificações. Quando a gente aplica a aula suplementar dela, voltando para cá, olha o que vai dar aí, a diferença. 1956,52 mais, quanto é a aula suplementar dela? R$ 704,35. A base de cálculo para ela não é mais essa, porque ela tem aula suplementar, que é esse segundo exemplo aqui, ó. A base de cálculo passa a ser a soma dos dois, lembra? A soma dos dois aqui é de R$ 2.660,87. Aplica 10% sobre isso aqui, R$ 266,09, arredondando. Aplica 80% disso aqui, é 2.660,87 vezes, dá 2.000, então aqui é 10%, aqui é 80%. R$ 2.128,70. Correto? Então, olha a alteração só nesse primeiro momento, sem falar em triênios, sem entrar na lógica da gratificação de titularidade que nem todos têm, que é especialização, mestrado, enfim. Aqui, ó, o valor aqui que era nominal, piso e os valores, e aqui o piso, mas a base de cálculo fizesse o valor aqui, ó. O piso é esse, mas olha que soma-se a isso. Então, por aqui a gente vê a perda que tem de remuneração quando se há um ataque na aula suplementar. Então, essa é a base de cálculo que nós temos que aprender a fazer para a partir daqui poder, inclusive, fazer o cálculo dessa loucura que se transformou a vida dos professores com as faltas absurdas que o governo vem aplicando na categoria. E é isso que a gente vai aprender no próximo ponto. Bem, então como é que é feito esse cálculo, nesse quadro que a gente vai apresentar aqui da falta? Então, como eu falei, soma todas aquelas vantagens, vai achar a remuneração bruta. Aquilo é dividido pelo número da carga horária total, considera o vencimento base lá e considera as aulas suplementares, soma tudo. Então, 200 horas mais 36 aulas suplementares, 236. 200 horas mais 72 aulas suplementares, 272, tá? Divide aquele valor bruto, por toda essa carga horária, juntando as aulas suplementares, vai achar o valor da hora-aula cheia. Essa hora-aula cheia, ela deve ser a base de cálculo para calcular, obviamente, o número de faltas, porque as faltas são também calculadas por hora-aula. Qual é o problema aí que chega o grande problema da identificação? Primeiro que o governo está impondo as faltas, como a gente falou anteriormente, mas nós apresentamos como deveria ser feito o processo
para se lançar, para que tivesse controle da categoria sobre isso. Primeiro, o governo deveria ter disponibilizado para todo mundo no site, eu não quis disponibilizar para o sindicato, uma política de pulverização mesmo das demandas e tirar da mão do sindicato, o total, o valor total da dívida, vou colocar entre aspas, porque nós não consideramos que nós devamos ao Estado, de cada professor. Então, quanto é que eu devo, afinal de contas? No final das contas, quanto é que eu vou pagar? O governo não disponibilizou isso. Depois de muita pressão, ele disponibilizou um calendário, uma espécie de um quadro de número de faltas, dias que foram descontados, que não coloca no final o valor. Ele só vem informando que já foi descontado, o valor do que já foi descontado. O que será para frente, não coloca. Mas pegue lá na sua área do professor, no site, tem um espacinho lá, na parte do professor, que tem lá o quadro de faltas, né? Que é o controle que teoricamente você teria. Veja esse número de faltas que tem lá, que tem pela frente ainda. Batem com o seu mapa de falta da escola, que você também tem que pedir na sua escola o mapa de falta, para controlar, o mapa de frequência no caso, para controlar isso, porque tem muita alimentação errada. A escola informa uma coisa, a USE informa outra, a SEDUC procede outra. A SEDUC diz que não, mas tem feito isso recorrentemente. Então tem muita informação, nós conseguimos fazer cálculo de muita gente aqui, mas esse material para você aprender a fazer também, que nós não estamos tendo condições de fazer para todo mundo, certo? Então, total da dívida não aparece lá. Mesmo assim tem um total de faltas que estão colocadas lá, né? Números de faltas. Por lá dá também para identificar o valor total que deveria, em tese, você ter. Mas olha só, o que o governo fez para fazer proceder a falta? Nós propusemos que o governo, lembra que a gente falaram que ia ser 10 parcelas antes? Qual foi a proposta do sindicato? O limite máximo de carga horária hoje, extrapolando, são as 220 horas impostas pelo próprio governo. Isso significam 44 horas semanais. Essa é a carga horária máxima que um professor pode ter hoje em regência. E óbvio que pode ter abaixo disso uma série de variáveis aí. Tá? Nós propusemos que o governo descontasse a cada mês uma semana, no máximo no limite de 44 horas semanais. Porque isso, se você for pegar o cálculo, daria os 10 meses para descontar, que ele colocou lá. Por que mudou o cálculo do governo, então, os 10 meses anteriores? Olha como eles fizeram o cálculo. Lá em maio ainda, apresentaram, durante a greve, o seguinte. Nós tínhamos 37 dias de greve. Eles disseram que esses 37 dias seria convertido 10% disso para ser descontado a cada mês. Ficaria 3,7. Por se tratar de um governo muito benevolente com a categoria, todo mundo sabe disso, né? Eles disseram, não, 3,7 não, vamos arredondar para 3. 3 dias de cada vez. Só que esses 3 dias aqui não são com um limite fixo. Aí é que está a confusão toda que o governo tem feito. Eles fizeram o seguinte, vamos considerar aqui embaixo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E assim vai, as semanas vão se... Correto? O professor que tem 44 horas semanais, ele não tem necessariamente o mesmo número de horas em cada dia desse aqui. Você sabe, na sua escola, como fica a dificuldade de montar o horário, muitas vezes horários vagos, enfim, dias que você não está num turno na escola, está só no outro turno. Vamos dar um exemplo aqui. Um professor tem assim, pela manhã ele tem 6 horas, à tarde ele tem mais 5 horas, nessa segunda-feira, e nessa segunda-feira ele não trabalha à noite. Na terça, ele dedicou o dia dele para uma outra rede ou não organizou o horário dele lá. Na quarta, ele tem 5 horas pela manhã, não trabalha à tarde, mas trabalha à noite aqui 6 horas. Na quinta, ele trabalha 6 horas de manhã e 6 da tarde. Na sexta, ele trabalha só de manhã 6 horas. Vamos calcular aqui 11, 22, 34, 40. Vou colocar 44 horas semanais, que é o limite, tá? Ele trabalha aqui nesse dia, que é o dia que ele mais trabalha, na quinta-feira. Mais 4 horas à noite. Bom, esse professor tem 44 horas semanais distribuídas aqui na sua semana. Assim, dessa forma, aleatoriamente. Olha o que o governo fez então com esse professor. Qual é a matemática que eles criaram? Foi a seguinte, começou a greve numa quarta-feira.
Então eles pegam os 3 dias, esses são os 3 dias que ele fala. O total de carga horária desses 3 dias aqui, 11, com 12, 23, 27, 27 com 6, 33. Nesse mês, ia multiplicar 33 por aquela hora cheia que eu te explicou ainda agora, desse professor, que era R$18,77. Esse mês, nessa semana aqui. Só que isso se estende até junho do próximo ano, né? Que foi a matemática que eles fizeram. Como é outra semana, Beto? Não. Como é que acontece, Beto? Assim, pegaria a outra semana, os 3 dias, ou seja, segunda, terça e quarta. Na segunda, 11, na terça não tem, na quarta mais 11. Descontaria aqui 22. Depois, quinta, sexta e segunda. Quinta, quinta tem 16, sexta tem 6, 22, mais 33 aqui. E assim vai. Está explicado isso, inclusive, lá no site deles lá. Não colocam valor no final, esse é o grande problema. E fica uma variação, cada mês um valor diferenciado que está afligindo muitos trabalhadores em educação. Para piorar, o contra-cheque não veio a referência do número de faltas. Alguns vieram, 2 meses, como maio, junho, se eu não me engano, julho, não veio a referência do número de faltas, que prejudica ainda mais o controle sobre isso. O que está vindo agora, de acordo com o governo, nós consultamos, por causa dos problemas que estão acontecendo, o que está vindo agora já é o acumulado do número de faltas. Então, quando aparece 102, 103, e o valor é bem menor do que deveria ser de 100 e poucas faltas, até porque é impossível ter 100 e poucas em 3 dias, qual é o problema? Quando aparece isso, já é o acumulado, de acordo com eles, das faltas que já estão fazendo, né? Mas isso inviabiliza o controle. A proposta que o STEP tinha feito era muito clara. Seria descontar cada semana, então o governo teria que descontar um valor fixo. E todo mundo saberia qual era o valor fixo a cada mês que teria de desconto. E, obviamente, quanto seria o final da sua dívida entre aspas, com o governo. Até mais fácil para quando nós, caso derrotemos na justiça ainda, no mérito da questão da greve, do julgamento, mais fácil até para fazer o cálculo para se devolver aos trabalhadores da educação a quantia, e imagine como ficará a loucura se isso acontecer para devolver, que vai ser eles não têm controle sobre o básico, quanto mais sobre isso. Então, esse é o cálculo que o governo estabelece para fazer o cálculo da categoria. Para nós, dificulta, atrapalha, é um processo que deixa a categoria sem controle sobre suas contas, mas é o papel do governo, parece que é esse, faz propositalmente para poder nos confundir, nos prejudicar ainda mais. Mas esperamos que com esses 3 ou 4 blocos que você pegou de informações, nós possamos ter condições de fazer minimamente o cálculo do contra-cheque, aprender a fazer o cálculo, e no próximo momento nós vamos apresentar como é que faz também o cálculo dos descontos do contra-cheque. Não vai ser agora, mas em breve a gente vai disponibilizar também isso para você poder fazer o cálculo completo do seu contra-cheque, ter controle sobre isso, não deixar mais o governo sozinho ter esse controle, que, enfim, fazer o que bem entende muitas vezes com a categoria, nós com dificuldade de trazer essa informação um por um, individualmente. Então, é isso, esperamos que isso ajude a companheirada a se armar também para a luta e dizer, novos ataques se preparam para a categoria, mas nós temos, mais do que nunca, resgatar a autoestima. Sabemos do momento que estamos vivendo, difícil, mas sabemos também que a categoria tem muita força. Derrubamos uma tentativa muito ruim do governo de privatização, agora há pouco, da educação. Tem outros processos acontecendo, nós precisamos enfrentá-los, mas tem os direitos também que o governo não vai desistir de atacar, porque surfa na crista da onda. Infelizmente tem prejudicado pais e mães de família, educadores desse estado. Vamos seguir lutando, companheiros, é isso.